Lucas 17, 32. O tema de hoje é: não olhe para trás. Não olhe para trás. Lucas 17, 32, o que diz? Olha só. Lembre-se da mulher de... Vamos lá? Vamos ler junto? 1, 2, 3 e... Lembre-se da mulher de Ló. Eita. Por que eu tenho que lembrar dessa mulher, pastor? Que negócio que é esse? Lembre-se da mulher de Ló. Eu não conheço Ló, não. Talvez alguém pergunte assim: eu não conheço Ló, não. Não sei quem é esse cara. Então vamos comigo em Gênesis agora, 19, do 15 ao 26, para vocês conhecerem um pouquinho da mulher de Ló. Gênesis 19, do 15 ao 26. Olha só o que diz. A palavra de Deus diz assim: ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja, por amor à vida, não olhe para trás, e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando-me a vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá eu estarei salvo. Está bem, respondeu o anjo, né? Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso, a cidade foi chamada de Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Feche teus olhos, cubra a tua cabeça. Pai, nós bendizemos o teu nome, nós glorificamos o teu nome, nós te exaltamos, Senhor, porque nós somos meros homens e mulheres pecadores e carecemos da tua misericórdia todos os dias, Senhor. Hoje estamos aqui para mais um dia de culto, de ações de graça, ouvir a tua palavra, meu Deus, e receber uma direção espiritual sobre a nossa vida. Por isso eu peço, fala conosco, fala com a tua igreja. Tenha misericórdia de mim, que estou incumbido, meu Pai, de transferir essa palavra. E da medida do possível, usa-me
pela tua misericórdia, não por mim, porque não sou nada, mas por aquilo que o Senhor é, um Deus misericordioso, um Deus interessado na salvação do mundo. Eu peço, tenha misericórdia de mim, Senhor Jesus, e me dê a oportunidade de pregar mais um dia a tua palavra, para que o teu nome, exclusivamente o teu nome, seja glorificado em nossa vida. Assim nós oramos e bendizemos ao teu nome, para a glória eterna do teu santo, poderoso e maravilhoso nome. Amém e amém, Jesus. O tema de hoje é: não olhe para trás. Repita comigo: não olhe para trás. E é um tema interessante, porque Jesus alerta os discípulos: lembre-se da mulher de Ló. Agora é uma mulher que o nome dela não é citado na Bíblia. O nome dela não é lembrado na Bíblia. Só que ela não deixa de ser quem ela era, a mulher de Ló. E Jesus enfatiza isso para os discípulos, quando ele fala que não é digno o homem de olhar para trás e parar tudo aquilo que ele está fazendo. E ele diz mais: pois aquele que está com a mão no arado não é digno de que largue a mão do arado, porque se largar, perde a dignidade de receber o sacrifício dele. Pois aquele que larga a mão do arado não é digno de mim. E ele enfatiza isso com muita graça, com muita autoridade. Tem um negócio tocando aí toda hora aí, ó. O celular bem por aí, ó, tocando aí. Esse daí, ó. É. Gente, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não, vocês matam eu. Tô falando pessoal do louvor, viu, gente? A igreja é testemunho, não faz isso não, vocês matam eu. No meio da pregação, você deixa um telefone para ele tocar aqui. Faz isso não. Misericórdia. Mas Jesus enfatiza: lembre-se da mulher de Ló. E os discípulos prestando atenção no que ele estava falando. Ele podia mandar a gente lembrar de Moisés, um grande líder, libertador, homem de Deus. Podia mandar a gente lembrar de Abraão. Mas por que ele manda a gente lembrar da mulher de Ló? Porque Jesus sempre vai mandar você lembrar, segundo o exemplo, segundo aquilo que você precisa, daquilo que foi bom como exemplo ou ruim como exemplo. Porque nós recebemos duas influências na vida e na terra, das coisas boas e das coisas ruins. O dia que ele queria que os discípulos entendessem que não é bom que uma pessoa olhe para trás, tenha uma vida de retroceder nos processos, ele fala assim: lembra da mulher de Ló, alguém que retrocedeu nos processos da vida. E talvez nós perguntamos: por que o exemplo é a mulher de Ló? E nós temos vários motivos para lembrar dessa mulher. Porque você conhece a história, e eu não vou contar a história, nós lemos parte da história. Mas você sabe que primeiro, Sodoma e Gomorra são duas cidades que Deus condenou aquelas cidades. Deus vem primeiro, os anjos falam com Abraão. Os dois anjos aparecem para Abraão, o tio de Ló. E fala assim: Abraão, eu destruirei ainda esta noite aquela cidade, Sodoma e Gomorra. E Abraão começa com os anjos, que é a voz de Deus na terra, eram os anjos. Começa agora a interceder, dizendo assim: Senhor, mas se tiver pelo menos 50 justos, o Senhor ainda destruir a cidade. Ele falou: se tivesse Abraão, eu não destruiria, mas não tem 50 justos. Mas Senhor, se tivesse 40, e começa uma intercessão de Abraão aos anjos. Abraão chega em 10, mas se tiver pelo menos 10 justos, o Senhor ainda assim destruiria toda uma cidade? Deus fala assim: mas se tivesse ao menos 10, Abraão, eu não destruiria, mas não tem. Então os anjos partem para Sodoma e Gomorra, porque Deus compreende o nosso coração, e Deus compreende que na verdade Abraão só estava intercedendo por um povo, pelo seu sobrinho e sua família. Não era por 50, não era por 40, não era por 30, não era por 20, não era por 10, era pela família dele que estava lá dentro. Os anjos chegam em Ló,
Na entrada da cidade, a Bíblia fala que Ló estava sentado. A entrada da cidade, toda a cidade naquela época tinha um portão de entrada. Ló estava sentado na entrada da cidade, e os anjos aparecem, se apresentam a Ló, e Ló fala assim: eu quero que vocês vá até minha casa, porque eu quero lhes receber. E Ló recebe os anjos na casa, e tem todo um processo que vocês sabem, que os homens daquela cidade tentaram abusar desses anjos, e Ló não deixa. E num instante os anjos olham para Ló e falam assim: olha, nós viemos aqui somente por uma missão: livrar você, Ló, e a tua família, porque o Deus dos céus lembrou da aliança que tem com Abraão, o seu tio. Ló, nós não viemos aqui livrar você porque você é gente boa, é justo, não, nós viemos livrar você porque o seu tio, ele tem uma aliança com Deus e ele intercedeu por vocês. E nós entendemos nesse processo que como vale a intercessão de um homem, de uma mulher de Deus, que tem uma aliança com o Eterno, pela sua casa, pela sua família e pelo teu povo. Por isso que a gente vê muitos casos de filhos que estão nas drogas, na prostituição, estão lá fora. E o pai e a mãe é firme com o Senhor, ou talvez só um da família é firme com o Senhor. E essa pessoa intercede, Deus vai cuidando, Deus vai guardando, Deus vai cuidando, Deus vai guardando. E por várias vezes essa pessoa vai quase à morte, mas não morre porque a mão de Deus está guardando, porque tem uma pessoa intercedendo. Intercedendo por aquela casa, por aquela família, por aquele povo. Tem uma pessoa que tem aliança com Deus, e quem tem aliança com Deus, Deus honra a sua aliança. E assim foi. Os anjos veio avisar Ló que ele estava sendo livrado da morte, e que aquela noite, depois de meia-noite, aquela cidade seria destruída com uma chuva de fogo e enxofre. Segundo alguns especialistas, essa chuva de fogo e enxofre foi uma erupção que aconteceu naquele momento, naquela região, e destruiu as cidades em volta, que hoje é a região do Mar Morto. O Mar Morto, que ele tem um alto nível de sal e enxofre, ele não tem vida, por isso que o nome é Mar Morto. Não existe vida, répteis ou anfíbios com vida ali, não existe, pelo nível altíssimo de sal e enxofre. Ali virou o Mar Morto, o mar de mais baixo nível da terra. Ele é 250 metros abaixo do nível do mar. Até hoje a ciência estuda por que ele é tão baixo, abaixo do nível do mar. E ali é o Mar Morto, a antiga Sodoma e a antiga Gomorra, duas cidades que tinham se acabado na perversão de todos os níveis. E Deus manda destruição para aquela cidade por uma questão de revolta. Mas Deus fala assim: ó, Ló, usando os anjos: Ló, saia dessa cidade essa noite, porque nós iremos destruir essa cidade. Mas porém eu lhes digo, não olhe para trás. Quando vocês estiverem saindo da cidade, não olhem para trás de maneira nenhuma. E a gente pergunta dentro de nós: por que Deus pediu para que Ló e a sua família, Ló, a sua mulher e suas filhas, não olhassem para trás? Qual era o interesse de Deus nisso? Querido, não era nenhum tipo de magia, de mandinga, de não sei o que, de jogação de praga, não era nada disso. Até hoje existe uma estátua lá em Israel, que os turistas tiram foto, que eles dizem que é a estátua da mulher de Ló. Está na internet, você vai no grupo, você busca, tem a imagem lá. E o povo fica lá tirando, ela é perto do Mar Morto. Fica tirando foto. Eu não acredito que seja, porque, não sei, estaria ali até hoje. Mas também não vem ao caso. A Bíblia fala que essa mulher se tornou numa estátua de sal. De repente, eles começam a fugir da cidade. Ló, ele intercede a Deus falando: Senhor, mas se nós formos para uma cidade vizinha, e Deus abençoa, fala: pode ir, então eu os deixo ir para essa cidade vizinha, que era mais perto. E não para as cidades da montanha, mas para a cidade vizinha. E eles foram para essa cidade vizinha. Mas no meio do caminho, a Bíblia fala:
quando estava num pico, num lugar bem alto, no meio do caminho, a mulher de Ló para e olha para trás. E naquele exato momento ela se torna numa estátua de sal. É um negócio de doido. Porque todos os princípios que a Bíblia nos ensina parece que é algo fora do comum. E a gente pergunta por que essa mulher se tornou uma estátua de sal. E o que faz uma pessoa se tornar na vida, e agora vamos trazer isso para a vida espiritual, o que na vida espiritual, o porquê pessoas se tornam também como a mulher de Ló. E Jesus fala assim, ó, lembre da mulher de Ló. Por que Jesus manda lembrar da mulher de Ló? Qual a lembrança que Jesus manda buscar dessa mulher? E é simples. A caminhada cristã é uma caminhada que você deve sempre olhar para frente, nunca para trás. Porque tudo que está atrás representa muita coisa, representa o passado, representa as mágoas, as feridas, as dores, as lutas, representa muita coisa na vida. O passado, ele nunca nos ajuda, ele sempre quer nos ferir novamente, porque são lembranças, e na maioria dos casos são lembranças que nos machucam. E quando Jesus diz, lembre-se da mulher de Jó, ele está olhando para os discípulos e falando, olha, esse não é um exemplo para ser seguido, de alguém que Deus lança uma proposta para um futuro, que Deus lança um projeto para o futuro, mas a pessoa insiste em olhar para trás. Primeira coisa que eu aprendo com a mulher de Ló, e grava isso, anota isso, quem olha para trás, sempre está preso em algo do passado. Quando a pessoa olha para trás, ela está preso como se fosse uma âncora aos seus pés, uma bigorna, algo que a prende, que a segura, algema a sua vida. Ela está presa a alguma coisa do passado, porque ela insiste em olhar para trás. E quantas vezes nós encontramos pessoas assim, que estão presas em coisas do passado, então elas não conseguem avançar, mas elas têm vontade sempre de retroceder. Talvez são pessoas que se converteram, receberam Jesus, foram transformados, mas por um instante de uma luta na vida, elas olham para trás, porque está preso em alguma coisa. Se você for pela história e pela cultura da época, Ló era um homem rico, riquíssimo. Porque a cultura nos mostra que o maior primiciava muitas vezes ou ajudava a vida do menor. Se você lembra quando Abraão chega na terra prometida, ele chega com Ló e com toda uma comitiva, com seus funcionários, com seus gados, suas ovelhas, ele chega, ele e Ló. E a promessa na época, Deus falou assim, vá, porque para a terra que eu lhe mostrarei, mas vá e deixe a tua parentela, vai você, eu tenho para você, Abraão. O que Abraão faz de errado? Ele leva o seu sobrinho Ló. E por que ele levou o sobrinho? Quando você olha para a terra de Ur dos caldeus, na verdade, ele sai de Ur e vai para Harã, que é o norte da região de Canaã. Quando ele chega em Harã, o irmão dele era vivo. Ali em Harã morre o pai de Abraão, Tera, e morre o irmão de Abraão, o pai de Ló. Segundo a cultura daquela época, se o meu irmão morresse, eu tinha que assumir a família dele, trazendo os filhos e suprir as necessidades dos filhos, da esposa e de toda a casa. Porque eu, como irmão mais velho, ficaria responsável, ou como único irmão, ficaria responsável agora de ajudar a gerir a família dele. Era a cultura da época que fazia isso. Então Abraão agora fica responsável. Ló, que é sobrinho, vira um filho por adoção de Abraão. Ele tinha que levar ele para Canaã, não poderia deixar ele em Harã. Ló naquela época era um jovem, e ele precisava da presença do seu tio. Abraão ia prosperando, crescendo, enriquecendo. E segundo Josefo, Ló recebia de Abraão o dízimo, porque naquela época o dízimo era distribuído, bem no começo da humanidade, o dízimo era distribuído para pessoas desfavorecidas, órfãos e viúvas. Ló recebia do seu tio dízimo, 10% da renda dele ele dava para Ló.
A Bíblia fala que os dois cresceram e enriqueceram, tiveram muitos pastores e ovelhas. Você está isso na Bíblia, no livro de Gênesis. E chegou uma época que os pastores de Abraão e de Ló brigavam, se contendiam, assim diz a Bíblia. Aí Abraão chama Ló e fala para, e eles juntos tomam uma decisão. Ele fala: se você decidir ir para a direita, eu irei para a esquerda. Se você ir para a esquerda, eu irei para a direita, porque os nossos pastores estão brigando. A terra aqui está pequena para nós dois. Nós temos muitas coisas. Eles já estavam ricos naquela época. E a Bíblia fala que Ló olhou para o Campina do Jordão, que era o lugar mais fértil. Tinha água, tinha verde, lugar lindo. E Ló falou assim: eu vou para lá, que é a região de Sodoma e Gomorra. Abraão falou: se você vai para lá, para o sul, então eu vou para o norte, para que nós não tenhamos atrito entre nós. E ele foi para o norte, região que envolvia o deserto, deserto de Sur, e sul do deserto também de Negueb, região fraca de água. Mas Deus era com Abraão, então Deus continuava prosperando Abraão. Houve uma guerra de 5 reis, você leu isso da Bíblia. Ló e sua família foi sequestrada. Abraão foi comunicado, e Abraão vai e resgata Ló, sua família, e todos os bens daquele vilarejo que foi roubado. E agora Abraão devolve o dízimo para Melquisedeque, sacerdote em Salém. Essa é a história. Ló sempre foi alguém ajudado pelo seu tio. É alguém que enriqueceu nas costas do seu tio, alguém que prosperou nas costas do seu tio, alguém que experimentou algo grande sempre às custas de quem tinha realmente a promessa, que era Abraão. Mas chega um dia que agora ele estava morando sozinho na região de Sodoma e Gomorra, como um grande produtor, um grande criador de ovelhas e gado e todos os animais que naquela época criava-se. Ele era um homem forte em Sodoma. Ló ainda tentava viver os princípios que ele recebeu do seu tio Abraão, e ele vivia em Sodoma os princípios. Toda a sociedade corrompida, mas porém Ló estava ali vivendo os princípios de Deus. E de repente acontece tudo isso. Só que segundo Josefo, Ló era dono de grandes propriedades, ele tinha muita coisa em Sodoma e Gomorra. De repente um anjo vem e manda ele sair. É muito difícil para a gente, quando você já estabeleceu os negócios, você tem empresa, você tem suas terras, você tem suas coisas, você tem sua casa, a casa do jeito que você queria, os bens do jeito que você queria. Aí chegam e falam assim: olha, você tem que sair agora, porque essa cidade vai ser destruída. Ei, é nesse momento que Deus testa se o nosso coração está nele ou está nas coisas da terra. É nesse momento que nós vamos ter que deixar tudo. E Jesus disse isso: aquele porém que não deixa tudo por amor a mim, esse não é digno de mim. Porque tem coisas na vida que nós vamos ter que deixar tudo. Talvez o seu tudo é bens, talvez o seu tudo não é alguém, talvez o seu tudo são outras coisas. O interessante é descobrirmos o que é o nosso tudo. Mas para a mulher de Ló, nós entendemos o que era o tudo dela. Quando ela corre pelas campinas, e ela corre, e de repente naquela correria, aquele medo de morrer, ela olha para trás, porque o que dizia no coração dela era: e sua casa, e os seus bens, e tudo que você tem, e aquele sofá gostoso, e aquela TV 55 polegadas, é um negócio mais ou menos assim. Eles eram ricos, eles tinham o que o povo que era pobre não tinha. E aquele monte de gado, ovelha, ela ficou entre a vida dela e o que ela tinha, entre a ordem de Deus e o que ela possuía. Por isso que Jesus disse: lembra da mulher de Ló? Lembra como ela se comportou? Lembra onde estava o coração dela mais do que em mim? E nós testamos o nosso coração em Deus com tudo isso. Então a primeira coisa que eu aprendo é: quem olha para trás sempre estará preso em alguma coisa do passado. Quando Deus chama Abraão para sair da terra que ele iria lhe mostrar, que não existia na mente de Abraão ainda, ele estava pensando: que negócio que é esse, que terra é essa? Mas a qualidade de Abraão como homem de Deus era o seguinte: se ele falou, ele vai cumprir, eu vou. E ele acreditou e foi.
Agora Ló e a mulher recebem a ordem: sai dessa cidade, vocês vão morrer. E a mulher olhava para trás, porque o coração dela estava preso em tudo que tinha lá. Talvez tinha uma Ferrari daquela época, né? Não sei se tinha. Um Mustang na garagem, não sei. E ela pensava muito lá atrás. E ela para e olha para trás. A segunda coisa que eu aprendo é: quem olha para trás não é digno do sacrifício de Jesus. Lucas 9:62. Coloca aí para a gente. Lucas 9:62. Jesus responde: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém. Mas teve um ali que deu uma olhadinha para trás, pastor, e deu até torcicolo, porque o pescoço dele não voltou mais. Ninguém que olha para trás recebe dignidade de entrar no reino, porque está preso nessa terra. Todo mundo que tem a terra como algo mais importante do que o céu, está preso nessa terra. Querido, a vida é passageiro. Ela vai dar ali para alguns, pode ser que chegue em 100. E daí você está entre os poucos que chegaram em 100 anos de vida. Mas tem uns que vai com 15, 20, 30, 40, 50. A vida é passageira. Nós não sabemos quando vamos partir dessa terra. Ou seja, tudo que você está lutando para juntar para você é loucura. Ele disse isso na parábola do homem que ajuntava, como é que é? Fazendeiro insensato. Tem alguns, o título está assim em alguns livros: fazendeiro insensato. Porque ele dizia para si mesmo: alegra minha alma. E ele juntava os bens para ele. Alegra minha alma, eu tenho muita coisa para ti. E ele fazia festa e ele celebrava, dizendo assim: eu tenho muitas coisas, muitos haveres, eu tenho muita terra, eu vou construir outros celeiros maiores ainda, para colocar muito mais. E aí de repente uma voz do Espírito diz para ele assim: tolo, hoje te pedirão a tua alma. Vamos para o português mais claro? Hoje você vai morrer. E tudo que você ajuntou ficará para quem? Tinha um amigo que ele falava assim para mim: pastor, caixão não tem cofre. Eu falei: rapaz, está certo mesmo, nunca vi ninguém levar nada em caixão. Não tem cofre, pastor. Tudo que a gente faz nessa fica aqui mesmo e a gente, ó. Ele falou: o pior é que muitas vezes a gente fala assim: vou desfrutar a vida, e a gente fica sempre adiando esse negócio de ter felicidade com a esposa, com os filhos, desfrutar daquilo que Deus já nos deu, e a gente fica protelando isso. Quando a gente fala que vai desfrutar, morre. E aí? Caixão não tem cofre, a gente não leva nada. E não leva, querido, não leva não. Então a mulher de Ló nos ensina uma coisa importante: ei, quem olha para trás não é digno do sacrifício de Jesus. Quem fica preso com as coisas dessa terra, quando Jesus vir, vai ficar nessa terra. E não é o nosso alvo. O nosso alvo é herdar os céus. Depois voltaremos com a terra restaurada, mas o alvo é os céus. Porque é o que mais nos importa. Mas a mulher de Ló estava presa na casa dela. Ela estava presa em tudo que ela conseguiu com o marido. Nas ovelhas, nos animais, que devia ser um rebanho muito grande. Ela ficou presa naquela situação. A vida é passageira, a vida é simples. Um estralar de dedo tudo acaba. Uma dor aguda no coração, de repente tu vai, e aí qualquer um de nós pode ir. Não dá nem tempo de falar assim: me arrependi direito. Então nós temos que aproveitar bem a vida com Deus nessa terra e com as pessoas que a gente ama. Amém. Se é para Jesus, querido, pode ser mais forte, viu?
Terceira coisa que eu aprendo: quem olha para trás, para na vida, estagna, perde os sentidos. Por quê? Porque quem olha para trás é como a mulher de Ló, vira uma estátua espiritualmente falando. Já viu um cristão estátua? Ele tem ouvido, mas não ouve. Salmo 115 fala o que é uma estátua. Tem boca, mas não sai som nenhum. Tem nariz, mas não sente nenhum odor, porque não é uma estátua. Tem olhos, mas não enxerga, porque é uma estátua. O cristão, quando está nesse estado de se tornar no mundo espiritual uma estátua, ele não sente mais a presença do Espírito Santo, ele não ouve mais a voz de Deus, ele não vê mais as obras maravilhosas que Deus está realizando nessa terra, ele não sente mais o poder, a graça Shekinah do Senhor sobre a tua vida, porque ele se tornou no mundo espiritual como uma estátua. Então ele vem para a igreja, ele vai para casa, ele vem para a igreja, mas ele é uma estátua. E você pergunta para ele: sentiu hoje na casa do Senhor algo? Ele falou: senti nada, estou sentindo nada. Você viu o que Deus fez? Eu não vi nada. Você ouviu aquela voz que ecoou naquele culto, por aquele louvor, por aquela palavra, foi forte, que foi? Eu não ouvi nada. Porque ele é uma estátua. Estátua não tem vida, está morto em si mesmo. Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Senhor a glória, a honra. Porque os deuses deles são como estátuas. Tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não falam, mãos, mas não apalpam, ouvidos e não ouvem. Se tornam semelhantes a eles, aquele que os adoram, aquele que os buscam. E tem muita gente buscando isso, infelizmente, no mundo espiritual. Crente estátua, nada mais toca no coração dele, nada mais comove ele, nada mais é novidade, é forte, nada mais, não, tudo para ele é incomum. E ele se torna uma pessoa, como Jesus disse, insípida, sem sabor, sem vida espiritual, sem contato espiritual. Por isso que Deus te chamou para ter sensibilidade no Espírito, porque só quem tem sensibilidade ouve a voz do Espírito, só quem tem sensibilidade sente a presença do Espírito, só quem tem sensibilidade fala com Deus e recebe um feedback, a voz dele falando ao teu coração novamente. Você sente isso acontecer. Mas quem está no estado de estátua nada mais sente, porque não tem vida mais espiritual, está morto. É o que diz Salmo 115. Agora veja bem, o maior exemplo de alguém que não olhou para trás, eu falo que sempre é o apóstolo Paulo. Era um homem que ele sempre olhava para frente. A dificuldade vinha, a ameaça de morte vinha, as perseguições falando assim: vamos matar esse apóstolo, vamos matar esse homem que diz ser de Cristo, vamos persegui-lo, vamos crucificá-lo. E ele sempre ficava pronto para enfrentar as dificuldades de pé, olhando para frente. Em Filipenses 3, do 13 ao 14, ele fala algo muito forte. Coloca aí para a gente. Olha o que Paulo fala, Filipenses 3, do 13 ao 14, o exemplo de um homem que sempre olhou para frente. Irmãos, não penso
que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu esqueço disso, e avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. 15. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Mas ele disse: uma coisa eu faço, eu não olho para trás, eu olho para frente, para o prêmio da minha soberana vocação, para o chamado real, verdadeiro, para aquilo que eu quero para a minha vida. Eu olho para frente, sempre para frente, porque quem olha para trás está preso no passado. Agora deixa eu trazer isso para uma realidade sua. A mensagem mais forte disso aqui sempre é o cristianismo, mas isso também vale para os teus projetos, isso também vale para os teus sonhos. Tem muita gente que para de prosperar em Deus, está prosperando de forma divina, Deus está mandando para ele a prosperidade, mas para de prosperar por quê? Porque começa a olhar para trás. Para de crescer, porque espiritualmente, porque começa a olhar para trás. Ai, aquela época, que época, querido, acabou, foi, já foi. Olha, ó, Zé Fini, agora para frente. Porque o futuro a Deus pertence. Tudo aquilo que Ele te prometeu está lá na frente, não está lá atrás. Não tem como voltar para trás, está lá na frente. Então não fique preso ao passado, mas acredite que vai vir algo maior ainda do que Deus já te deu, que vai vir algo maior ainda do que Deus já prometeu, porque Ele é Deus que multiplica. Ele não só te dá, Ele te dá e Ele depois multiplica na tua vida. Aleluia. Não olhe para trás. Esqueça de Sodoma, esqueça de Gomorra. Ei, você que se veio para Jesus, esqueça do mundo, esqueça da bebida, esqueça do cigarro, esqueça da prostituição. Isso não traz nada para você. Não se prenda a este mundo. Olhe para frente, porque Sodoma não traz nada de bom para você. Pastor, tem hora que o negócio não é fácil. Tem coisa que Deus nos pede para deixar para trás que não é fácil deixar para trás. Eu sei. Tem coisa que Deus pede que dói demais. Ele não pediu Isaac para Abraão? Dói demais. Você acha que como homem de Deus Abraão não lutava dentro dele? Mas Senhor, Isaac, Senhor, a vida inteira sonhando por um filho da promessa. Quando eu ganhei o meu filho, depois de velho, o Senhor pede ele em sacrifício. Isaac, Senhor. Eu posso imaginar esse homem naquela noite na casa dele, como foi difícil ele deitar no sono, quando ele recebeu a palavra e o desafio de entregar Isaac. Vem falar que Abraão dormiu, que Abraão não dormiu. Não tem como dormir, gente. Abraão deitou a cabeça no travesseiro e dormiu. Ele confiou em Deus. Ele confiava, sim, com certeza confiava, como qualquer homem confia em Deus. Mas meu irmão, a guerra que entra aí dentro desse coração não é qualquer um que enfrenta, é dura. Todo mundo passa por ela. Então ele não dormiu, porque tem coisa que Deus nos pede para entregar que não é fácil, é um pedaço da gente, porque a gente se apegou muito àquilo. Mas eu sempre lembro, quanto maior o sacrifício, maior é o milagre. E Deus quer mudar a tua história. Ei, tem gente aqui nessa noite que pode dizer que Deus está pedindo para que você deixe para trás algumas coisas. Que isso, pastor? Deus está pedindo para pessoas aqui deixar para trás algumas coisas que é do passado, que é de Sodoma, que é do mundo. Você precisa deixar para que Ele continue sendo Deus de provisão na tua vida, para que as promessas se cumpram, para você não ficar preso no passado. Talvez algum costume,
Talvez é alguma bebida, algum cigarro, algum vício, alguma... que você está dentro da casa do Senhor há tanto tempo e você ainda não falou assim: olha, sai da minha vida, eu não preciso mais de você. Eu preciso só de Jesus agora. Talvez é a área sexual, talvez é a área emocional, talvez é um perdão que não foi liberado. Tem gente aqui que precisa liberar algo no mundo espiritual, que precisa deixar para trás aquilo que Deus já mandou você deixar para trás e prosseguir para o alvo da sua soberana vocação. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque Deus tem um projeto na tua vida. E você conhece muitos cristãos que estão dentro da igreja, que talvez senta do teu lado muitas vezes no banco da igreja, que você fala: mas é tanto tempo crente e não conseguiu ainda liderar nenhuma célula, não prospera, não cresce, não desenvolve. É sempre o crente do banco. O que faz uma pessoa ser o crente do banco, querido? Uma das principais características é coisas que ainda aprendem, a seguram, a estagna. Deus está te chamando para algo maior. É tempo de não olhar mais para trás e olhar para frente. Olhar para as promessas. Olhar para as profecias que um dia já foi lançada sobre a tua vida e parece que elas não vão se cumprir. Só parece, porque Deus tem um tempo de cada profecia e elas irão se cumprir. Mas você tem que parar de olhar para trás e olhar para frente, porque a profecia é uma projeção, e eu já falei isso no culto. Uma profecia é uma projeção ao seu futuro. A profecia vem para concretizar no teu coração aquilo que é um projeto de Deus que vai acontecer no tempo determinado por Ele. Porém, se o dono da promessa se posicionar. Eu já vi gente, Deus profetizou tantas coisas: vai ser grande empresário, vai ser grande empresário, mas o cara nunca foi atrás de nada, nunca buscou melhora, nunca dizia. Deus falou, Deus estava doido para dar para ele aquilo que ele prometeu, mas é uma pessoa que nunca buscou melhora. Vai ser grande empresário? Nem aqui, nem no Japão, nem em lugar nenhum. Vai ser um grande pastor, vai ser um grande pastor, vai ser 10 profecias, 50 profecias, falando que vai ser pastor, ele falaram que vai ser pastor, mas se esse cara não acordar, ele não vai ser pastor. Deus falou o que Ele quer fazer. O único que pode destruir a promessa sou eu mesmo. Não é o diabo, não é o João, não é a Maria, sou eu mesmo. Eu posso acabar com as promessas que Deus tem sobre a minha vida, segundo as minhas atitudes. E a gente não vê pouco, vê muita gente que acabou com tudo. Tanta promessa, mas nada se cumpriu. Coopere para Deus. Coopere para Deus. E coopere para Deus. Se você cooperar com Deus, tudo aquilo que Ele prometeu irá se cumprir na tua vida. Deus é o dono da promessa e você é o receptor dela. Ele quer fazer cumprir, mas o receptor não se posiciona. Paulo é o maior exemplo. Não devemos olhar para trás. Nunca se arrependa de antes ser do mundo, agora ser cristão. Nunca se arrependa de ser cristão, porque quem se arrepende ou chega a pensar: ai, que saudade do mundo, está dizendo assim: eu não quero saber de Cristo. Quem fala: ai, que saudade daquela época que eu fazia o que eu queria e bagunçava e o pau pegava e o negócio era feio, e está querendo dizer assim: Cristo para mim não tem valor. Aquilo lá era mais importante que Ele. Então não olhe para trás, querido, porque lançando a mão no arado e olhando para trás não é digno do reino de Deus. E o que Deus preparou para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O que está preparado para aqueles que o amam. Coloque de pé, querido. Quero orar por você.